Bom dia, Bom dia, Sora. tudo bom? Tudo? Bom dia, Sora. Bom dia. Bom dia, Isa. O que você tá tomando aí, Rafa? Café? Água. Água, muito bem. Água. Eu nem peguei minha água. Acho que eu vou pegar. Vou fazer assim, Rafa. Vou te botar de co-host aí. Vou pegar uma água. Você põe o pessoal pra dentro aí se precisar, tá? Voltei. Deixa eu falar para vocês. Acho que nós vamos fazer um trabalho sobre essa pesquisa, né? O que vocês acham? Melhor que fazer lista de exercício, né? Peraí, tem alguém querendo entrar aqui que eu não sei quem é. Sabe por quê? Porque daí fica uma coisa mais light, né? Isso que eu pensei. O que você acha? O que vocês acham? Olha meu cabelo, gente. O que eu fiz aqui? Credo. Aqui o nosso trabalho, porque eu estava vendo ali, eu fiz todo o meu planejamento já, porque depois, olha só o que a gente vai aprender no segundo capítulo, vai ser sobre razão e proporção, aqueles troços, regra de três direta e indireta. Aquilo ali tem que ensinar, não tem como aprender sozinho aquele troço ali. Foi o capeta. Depois vem os sólidos, que é uma delícia, eu adoro, pelo menos. Aqueles volumes de cilindro, aquelas coisas, né? Então, eu acho que a gente devia fazer um trabalho sobre pesquisa, tema livre, e daí a gente inclui essas medidas de tendência central que a gente está aprendendo, histograma. Vou pensar e vocês pensem também, o que vocês acham? Tá bom? Oi, Nicole. Oi, Pro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estava trocando uma ideia aqui com você sobre o nosso trabalho. Porque a gente está vendo esses tipos de gráfico, a gente viu, né? E a gente entraria no planejamento de pesquisa. Daí eu explico como é, né? Como que calcula, como que faz cata a população. População é os dados que a gente faz numa pesquisa, né? Tipo, vou investigar o número de recuperados da Covid. Quem vai ser a minha população? Depende o que vai ser o título do meu trabalho. Se vai ser sobre Jundiaí, se vai ser sobre Brasil. Brasil tem que pegar todas as regiões. Essa vai ser minha amostra. Essa vai ser minha população. A população é todo o Brasil, mas quem que vai ser a amostra? 5 pessoas de cada estado, ou proporcional ao número de população. Daí depois calcula a média, moda mediana e faz um negócio legal ali que nem tem. Porque eu estava explicando para elas ali que depois a gente vai aprender sobre razão e proporção, aquelas coisas, regra de três direta, indireta, inversamente proporcional. Eu acho que aquilo ali é bem cálculo, eu tenho que explicar para vocês aprenderem. E depois vem volumes, volume do prisma, tudo de novo. Volume do poliedro, do cilindro. Ou a gente faz um trabalho sobre volumes, ou a gente faz uma pesquisa, que eu acho mais legal. E daí tem tempo, o bimestre inteiro para fazer. O que vocês acham? Vamos trocar ideias.
Vocês acham legal fazer uma pesquisa? Dá para fazer em grupo, né? Grupo de 2. Falem comigo, pessoal, por favor. Ninguém fala nessa sala. Histogramas, vamos lá então. Fizeram o exercício que eu pedi? Fizeram? Dos histogramas? Na verdade, esse capítulo todo aqui já foi dado no 8º ano, né? Então, é duas oportunidades. A oportunidade de aprender quem não aprendeu lá, os tipos de gráfico e histograma. Ele dá uma aprofundada bem maior no histograma, que lá ele só apresenta que ele pede já para calcular as tendências, amplitude, e depois entra no planejamento de pesquisa, que também já dei no 8º ano, mas aqui de uma forma mais aprofundada. Então, quem não aprendeu lá, essa é a oportunidade, porque eu vou falar. Você lê uma notícia, um gráfico e não entender nada, é muito ruim. A gente chegou a fazer o exercício de número 3 da página 10, não? Eu não lembro. Bom dia, Carol. Bom dia, Isa. Sora, Sora, a Anitta pediu para avisar que o tablet dela descarregou. Ela vai demorar só um pouquinho para entrar. Tá bom. Já tem que ver esse negócio chamado. Um lápis. Ai, tudo lápis em ponto. Isso aqui. Um lápis, será? Acho que é. Hoje é dia 5. Deixa eu já dar presença, então, para quem já tá aqui. A Carol. A Gabi tá? Não? A Isa. As duas Isa. A Lívia tá? O Luiz Felipe não. Maria Clara. Maria Eduarda tá. Cadê a Maria Eduarda que tava? Ah, tá ali em cima. Nicole. Rafa. Sofia. Tiago. Então é isso, meu povo. Vamos voltar para a vida real. Vida real. Vocês vão voltar para a escola quarta-feira? Sim, Nicole. Você sim? Eu Mais alguém? pretendo. Só a Nicole e eu, então. Vamos voltar para a escola. Então, tá. Porque eu não tô, eu tô, na verdade... Nem vou dizer aqui que eu tô. Para não complicar. Deixa eu pegar aqui o livro. Não é esse. Na verdade, a gente tinha visto, né, na aula passada, eu tinha primeiro mandado uma videoaula que fala todos aqueles tipos de gráfico que a gente já tinha visto, né? Daí, na aula passada, eu expliquei bem direitinho como é que funcionavam os histogramas, vocês lembram? Alguém não estava na aula passada, eu posso repetir? Histogramas, olha lá. Histogramas, ele sempre é um gráfico, porque a gente tem os outros, né? Tem de linhas, tem de colunas, tem de barras, barras ou colunas, né? Tem vários tipos de gráfico aqui que a gente pode usar para analisar um dado, uma notícia, um anúncio, né? Gráfico de setores, enfim. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro, né? Isso foi o que a gente viu na semana passada. E a gente começou os pictogramas, né, que utilizam desenhos correspondentes ao tema. Então, por exemplo, aqui era a quantidade de brinquedos arrecadados por turma. Então, aqui ele utiliza a figura, um próprio brinquedo, né? E depois, por último, que é bem mais aprofundado agora no 9º ano, os histogramas. Como que o histograma trabalha? O histograma, ele é um gráfico formado por retângulos justapostos, podem ver, eles estão grudadinhos, né? E eles trabalham com uma faixa, né? Com uma amplitude de uma determinada classe. Então, por exemplo, aqui eles estavam observando
a renda mensal dos funcionários. Então, o que que é isso? Como é que eu leio isso nesse gráfico? De cara, sem tabela, sem nada. O que que eu consigo ver? Que é um gráfico que fala da faixa salarial em função dos números de funcionários. Então, por esse gráfico, você já tem que ter condições de analisar que, por exemplo, 4 funcionários ganham de 1 a 3 salários. Todos conseguem ver isso? Que foi o que a gente fez na aula passada? Ó, 4 funcionários é essa primeira coluna aqui, ó. Então, 4 funcionários ganham de 1 a 3 salários. Olha lá, de 3 a 5 salários, quantos funcionários ganham? 6 funcionários ganham de 3 a 5 salários. Aqui, 8 funcionários ganham de 5 a 7 salários. Foi isso que a gente fez. Tá? Então, ele sempre vai trabalhar com uma faixa que a gente chama de amplitude. A amplitude de cada classe corresponde à frequência de cada classe. O que que é isso? A largura do retângulo representa justamente a amplitude. Então, quanto maior a amplitude, mais largo vai ser essa barra aqui, tá? A frequência corresponde ao número de pessoas, ou número de dados, número de bichos, sei lá o que se está analisando, que pertence a essa barra. Então, aqui são 4 funcionários, aqui são 6 funcionários, aqui são 8 funcionários, aqui são 10 funcionários, aqui são 7 de novo, 7, né? E aqui são 3. Entenderam a diferença entre frequência e amplitude? Frequência é a população, é o quanto de gente está dentro dessa barra. Amplitude é a largura disso aqui. Então, nesse caso aqui, ó, 1 a 3, a diferença é 2. De 3 a 5, a diferença é 2. De 5 para 7, a diferença é 2. 7 para 9, a diferença é 2. 9 para 11, 11 para 13. Então, por isso que essas barras têm o mesmo tamanho, a mesma largura. Porque se fosse, por exemplo, assim, ó, de 1 a 4 e de 4 a 6, aqui eu já teria uma largura maior. Então, a minha amplitude é maior. Vocês entendem isso quando eu falo? Tá bom. Daí a gente fez esse exercício aqui de quantos funcionários trabalhavam na empresa. Lembram disso que a gente somou todos eles? 3, 4, 6, 8, somamos, né? Depois perguntava os que recebem menos de 5, a gente tinha que olhar para cá, os que recebem menos de 5 salários, são esses 4 mais esses 6, e assim por diante a gente fez. Fizemos esse exercício aqui, que trabalhava o gráfico de linhas, né, sobre o número de reclamações e o número de resoluções das reclamações. Fizemos esse aqui da Zedelândia. E eu não lembro se a gente fez o 3. Vocês lembram? Não lembro se a gente fez o exercício de número 3. Sim, a gente fez esse. Fez? Tá. Uhum. Daí eu havia pedido já na videoaula que vocês tentassem fazer os exercícios para ficar mais fácil. Alguém chegou a construir esse gráfico aqui? Lá no material de apoio tem até um papel milimetrado para facilitar esse 1,5, 1,3, 1,7. Chegaram a fazer? Não? Sim ou não? Falem, gente, por favor. Eu esqueci de fazer. Tá bom. Querem tentar fazer agora? Olha lá, diz assim, ó. Senhora, eu só assisti a aula, daí no fim eu esqueci de fazer. Bom dia. É gostosinho esse assunto aqui, não é chato de fazer. Os dados da tabela a seguir se referem ao valor investido em saúde em um determinado município durante o semestre de determinado ano. Então, ele pegou esse semestre aqui de julho a dezembro, 6 meses. E os investimentos em saúde foram 1,5 milhões, 1,3, 1,7, nananã. Daí ele pediu para construir o gráfico que melhor representa os dados desta tabela. Que tipo de gráfico a gente poderia usar aqui? De coluna, de linha, um histograma, um pictograma, botar um monte de seringa como desenho.
Linhas. Acho que o de barras. De barras? O que vocês acham, pessoal? De barras poderia ser o valor em cada um deles, né? 1,5, 1,3. O que mais que a gente poderia usar? O colunas? O de colunas? O barras e colunas é o mesmo. A gente poderia usar também o de linhas, né? O de linha ia comparar bem, assim, a subida, o acréscimo, as descidas de investimento em relação aos meses. Querem tentar fazer? Sora, a Anitta acabou de pedir para avisar que o tablet dela desligou. Eita, nós. Tá bom, obrigada. Olha lá. Julho foi 1,5, agosto foi 1,3. Se a gente projetar isso nos dados, deixa eu pegar aqui, já prontinho. Poderia ser também, Rafa, esse, e poderia ser um de linhas, que nem ele mostrou aqui. Na verdade, todos poderiam ser. E o que a gente tem que analisar? O que fica mais fácil para a gente analisar esses dados? Por exemplo, aqui ele fez num gráfico de linhas, ó, Rafa. Ele botou lá, ó, julho, 1,5, agosto, 1,3. Setembro, 1,7. E daí, aqui a gente tem que perceber que fica mais fácil eu analisar os dados. Ó, ao longo do semestre, o que aconteceu com esse investimento? Primeiro ele, né, teve uma queda, depois ele veio ascendendo, depois ele teve uma queda bastante brusca aqui no mês de novembro, depois ele investiu de novo até dezembro. O que pode? Pode ser feito, outros podem, mas imagina esses dados, pessoal, ser colocado num gráfico de setores, num gráfico de pizza. Olha como ficaria. Seria gostoso de analisar isso? Não, né? Porque fica carregado o gráfico, entende? Então, é nesse momento que a gente tem que ver, conforme a pesquisa que a gente fez, conforme os dados que a gente tem, que gráfico fica melhor para visualizar essa evolução dos valores. Como que eu sei o que aconteceu, por exemplo, de setembro para outubro? Ou de novembro para dezembro? Num gráfico de setores, ficaria mais confuso. Agora, aqui, por exemplo, num gráfico de linha, eu já consigo ver melhor, certo? Então, se eu projetar isso nesse papel milimetrado que tem lá no material de apoios, para esse exercício de número 4, eu vou colocar julho, 1,5. Agosto, conforme os dados da tabela ali, ó, 1,3. Setembro, 1,7. E assim por diante. E daí eu vou chegar nisso aqui. Poderia fazer de barra ou coluna? Poderia. Não tem problema. E daí eu teria essa mesma avaliação aqui do tamanho delas, né? Não teria problema, poderia ser também, tá? Só alguns ficam mais difíceis ou menos difíceis de analisar. Aqui ele até dá um exemplo, né, de como ficar confuso se fosse um gráfico de setores, certo? Querem copiar aqui, querem dar um print, sintam-se à vontade aqui de ver como é que vocês vão fazer isso aí para ficar com esse exercício resolvido no número 4 da página 10, tá, pessoal? A gente tá. Bora lá. Na letra B, pede para fazer o quê? Opa, peraí, deixa eu pegar o livro certo. Tá escrito assim, determine o valor médio em milhões de reais investido em saúde nesse município durante o segundo semestre do ano. E aí,
Muito obrigada. Como que a gente calcula o valor médio investido em saúde? Isso aqui você tem que saber. Como que eu Soma todos calculo? e divide pela Pelo quantidade. valor de frequência. Pelo 6, né? Porque são 6 meses, são 6 dados, né? Então, eu tenho que fazer exatamente isso. Somar. Isso e dividir por 6. Deixa eu botar aqui para vocês. Quanto que deu o valor médio? Alguém calculou? 1,56. Isso. 666, dízima periódica, né? Tá aqui ele, ó. Então, a gente pode arredondar isso, tendo em vista que a gente tem uma dízima periódica para 1,57 milhões de reais, aproximadamente, né? Só soma ali e divide por 6. Agora a gente vai fazer junto aquele número 5 ali, se vocês não fizeram. Isso aqui tá tranquilo, né? Soma os 6 valores, divide por 6, certo? Querem copiar? Querem dar um print? O que que acontece aí? Posso passar adiante? Então, tá. Vamos para a nossa folhinha. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui é o resolvido. Esse aqui é o em branco. Esse. Vamos para o próximo, pessoal. Vamos analisar ali, que é bem um exercício de histograma, ó. Olha lá, os dados da tabela a seguir se referem ao valor investido em saúde em Não, isso aqui a gente já fez, né? Essa aqui, é o número 5. Observe as alturas em centímetros anotadas na tabela a seguir, referente aos 40 alunos de uma turma de 9º ano. Então, lá, ó, 1,70, 1,40, tá em centímetros, né? 170, 142, 163. E ali tem 40 dados, altura de 40 alunos. Olha lá, a gente vai começar a construir um histograma. Lembra lá o que é o histograma? É a gente trabalhar com faixas e amplitudes, né? Porque quando que a gente usa um histograma? Justamente nessas situações onde se tem um calhamaço de dados. Não é que nem aqui, ó. Aqui eu tenho 6 dados. 6 dados eu coloco num gráfico de linhas tranquilamente. Agora, como que seria colocar todos esses 40 dados num gráfico de linhas? Fica difícil de analisar. Fica difícil de analisar essas perguntas, em quantas classes, não sei o quê, e qual que é a probabilidade de ter alunos de tal altura. É difícil, porque são muitos dados. Então, quando a gente tem muitos dados, é que a gente usa o histograma. Porque o que que a gente vai fazer? A gente vai classificar eles em frequência, tá? De intervalos aqui. Então, o que que quer dizer essa tabela aqui, pessoal? Quer perguntar assim para vocês: quantos alunos eu tenho com essa medida entre 140 e 145? Olhem na tabela. Quantos alunos a gente tem que mede entre 140 e 145? Aqui, ó, esse aqui, o 142, está dentro daquela faixa. 1, 2. Ai, esse troço fica bem na minha frente. Peraí, deixa eu tentar tirar. Vai pra cá. Vamos contar de novo, olha lá. Entre 140 e 145. 1, 2. Que nenhum. Que nenhum. Que nenhum. Aqui nenhum. Então, aqui eu tenho 2 alunos. Então, eu vou escrever 2 aqui. Quantos a gente tem entre 145 e 150? Quem fez? Olhem na tabela. Quantos alunos a gente tem entre 145 e 150 centímetros?
né? 1, que é o 146. É isso aí, um aluno. E assim por diante. Tentem fazer aqui, ó, 150, 155, quantos são? É isso que é assim que monta um histograma. A gente tem que determinar as faixas, né? Os intervalos, e depois a gente analisa a frequência de 150 a 155. Olha lá, 150 a 155. Aqui tem um. Não, esse aqui é 158. 150 a 155. 5. Ó, vamos ver. Um aqui. Quem mais? O 153 ali em cima, Sora. O terceiro. Tá, quem mais? O 152. Ai, não tô vendo. Embaixo do Embaixo 155 que você circulou. Esse não é, deixa E eu outro pegar. 155. Então, daí que vem a questão. Nada como fazer para a gente saber. Daí a gente não conta. Por quê? Porque a gente já contou aqui. Então, na verdade, aqui são 3 que tem essa faixa distinta Sora, aqui. são 4. Tem 1,53 na última fileira. Mas a gente já contou 153 aqui em cima. Ah, então conta uma vez só? É, conta uma vez só. Por quê? Porque a gente está analisando, na verdade, a frequência de cada um dos intervalos. Quantas vezes tem cada um desses intervalos? Certo? De 155 a 160. E aqui agora vai ter bem mais. Deixa eu apagar os meus. Vocês estão entendendo, pessoal? 155 a 160. Vamos lá. Na primeira linha tem o 161. Deixa eu só revisar aqui de novo. Até 160. Aqui não. Aqui. Aqui já foi 159. 160. Cento e 153 já foi, não? Não, né? Acho que não. Já foi, Sora. Já foi? Foi na última, não encaixa. 58. 59. Ô, Sora, o 161 e o 162... Já foi? 159 já foi 2 vezes. Então tem que apagar, porque senão vai dar errado. Vamos apagar aqui esse. Tem mais algum o repetido? O 158. 161. 150. 161 não encaixa, né? É claro que não, porque até 160. Cruz credo. Tá Lá em lesada a coisa. cima. Professora E o lesada. 153 também não encaixa, Pro. É? Ah, pelo amor de Deus. Na última linha. Coitados, E o tão bem 152, arrumados, professora de matemática. Hã? E o 162 também não encaixa, Pro. Tô falando, tão bem arrumados, professor de matemática. E aí, o que que tá faltando mais? Vamos olhar. Professora, tá repetido 1,55. Ah, tá. Tem Obrigada. 2,155 e 2,158. 57. Aí. Não.
157 também tem 2. É verdade. Foi. E agora, fechou? 160 também foi repetido, Flora. Jesus amado. Troca essa professora. E aí, tem mais algum? Não? Pera aí, pessoal. Vamos olhar bem para não fazer mais coisa errada do que eu já fiz. Tá, e o 151, já tá aqui. É, até 155, até 160, eu acho que é isso, né? É. Será que eu não fiz errado antes, hein? Eu vou até conferir. Pera aí, que agora eu já fiquei nervosa. De 140 a 145, eu vou fazer tudo de novo. Vocês façam aí toda essa tabela que eu vou fazer aqui, porque eu não gosto de fazer coisa errada. 140, 145. Depois dessa, agora, lesamento aqui, eu vou contar de novo os meus. Porque eu não posso fazer nada errado. 140. A 145 tem um aqui. 145. Vamos ver se tem mais algum. Contem as coisas aí que eu conto aqui, porque, ó, te dizer, essa professora troca. Tá ruim, troca. 160, 163. 145. É ruim de fazer isso aqui. Confunde os olhos. 140, 145. Tá certo? Tem 2. Então, esse aqui tá certo. Vou pro próximo. 145 a 150. 145 a 150. É só esse aqui mesmo. Agora eu vou fazer esse terceiro de novo. 150 a 55. 150 a 55. Tá. Agora 155 a 160. Não, esse já não pega. Peraí. Não. 155 a 160. Só quero ver uma coisa, pessoal.
Que eu acho que eu tô... Porque não tem lógica não repetir, né? Vocês concordam que daí sempre vai dar 5? Ou menor que 5? Ô, prof, de 160 a 165 e de 65 a 70 deu 6. 6? Tá. Tô vendo aqui porque... Sabe por quê? Porque, na verdade, é número de alunos, né, Sônia? É, tem que repetir, sabe por quê? Porque senão não vai ter lógica também, porque senão sempre vai ser os números de 5 em 5, daí sempre seria 5, o máximo. Tem que repetir, sim. 160, peraí, 55, que inferno fazer isso aqui, gente, 55 a 60, aqui mais um. 55 Ô, Pro, a 60. você não tem a resposta no outro livro? Eu tenho, mas eu quero entender, senão não tem graça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso? Ou eu peguei um a mais? 168. É isso aqui. Porque senão não tem lógica não repetir, né? Porque é o número de alunos. É quantos alunos tem dentro desse intervalo, né? Eu vou pegar, mas é que eu gosto de entender as coisas. Eu vou pegar a tabela pronta, daí vocês confiram. Ai, que calor. Esqueci de ligar esse ventilador. Espera aí que eu vou pegar o outro livro. Tá aqui, ó. Vamos ver se agora a gente fez certo, né? Senão a gente vai fazer até morrer. Olha lá. Vamos ver. Até aqui a gente tinha feito, né? Deu 12 de 155 a 160, gente. Vamos ver por quê. Cadê minha canetinha? Eu tenho que fazer as coisas para entender. 155 a 160. Vamos lá, me ajudem, por favor. 155 a 60. 55 a 60. Aqui é 1. Aqui é outro. 59. 57. 55 até 60. Se tem coisa errada, vocês me falem. Se tem coisa a mais ou coisa a menos. Tá faltando algum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando 1. 55 a 60. Quem que tá faltando, gente? Aqui, ó, esse 157, ó, pronto. Daí fechou os 12. Certo? E assim por diante. Daí conta ali e coloca na tabela, tá? Pronto. Ô, Pro, tinha coisa errada, porque você Tinha não circulou 14. um 158. Ai, meu Deus, E um sério. 159 tava ali em cima. Vamos fazer de novo, então. Vamos lá. 155 a 60. Olhem aqui comigo. 55 a 60. Esse vai, né? 158. Sim. 61 não vai. 64, 62, 55 de novo, 155, tá? 159.
Não, esse não. Deixa eu já apagar para não dar confusão. 55 a 59. A 60. Esse aí tava faltando. Os 57 também, né? Esse aí de 57. Não, esse não. 158, pronto. Passa 158. Você última passou linha pelo tem 158. Mais algum? E 59. esse 59. E aí, deu os 12? 10, 11, 12, 13. Deu 14. Deu 14. Agora, por que eu já não sei. Sabe por quê? Porque provavelmente não pega o último. Vamos ver. Tem 2 160? Tem. Quer ver a mesma coisa aqui, ó. 150, 155, quer ver? Vamos gravar isso, tá? A gente achou 14 números e 2 eram 160. Agora eu vou apagar isso aqui tudo e vou fazer o de cima. 150, 155. 150, 155. Ó, tá vendo? Não pega a última, ó. Porque aqui é 3, tá vendo? E a gente achou 5. O último do intervalo não entra, ó. Porque ele já tá no gráfico lá das barras, ele já vai estar justaposto no outro. Então, ele não conta. Entenderam, pessoal? Ó, aqui, esse 155 eu tenho que tirar, ó. Aqui e aqui, daí fica os 3. Lá nós tínhamos achado 14 e 2 eram 160, lembra? Tira aqueles 2 160, fica 12. Entenderam? Sim ou não? Vamos fazer os outros que a gente vai conseguir. Aqui, ó. 165 a 70. 165 a 70. Então, 65 a 70. Daí eu vou botar aqui, mas eu já nem vou contar, porque esse 70 não vai entrar. 165 a 70. É isso? 3, 4, 5, 6. E esse não conta porque é o 170, ó. É isso aí. Então, resumindo a história, para ninguém ficar perdido. Conta quantos tem de cada número e menos esse último aqui, ó. Esse não entra. Porque eu entendo por quê. Porque como é um gráfico que fica aqui, ó, a gente teria que contar uma vez só, né? Ou a gente conta aqui, esse 160, ou conta aqui. Então, a gente adota uma coisa, ou a gente não conta nenhum aqui o início, 140, 145, 150, ou a gente não conta nem os final, porque senão a gente estaria contando 2 vezes, concordam? A gente estaria contando 2 vezes, na primeira barra e na segunda, certo?
Ufa, considerando que a tabela já está montada, a gente já tem o número de alunos em cada amplitude aqui. De 140 a 145, a gente tem 2 alunos. Temos um aluno que mede 145 a 150, 3 alunos que medem de 150 a 155, 12 alunos que medem de 155 a 160 e assim por diante. Então, em quantas classes, olha lá a letra B da página número 11, em quantas classes a turma foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes, ok? Então, 7 classes é a resposta da letra B. Tenho 7 faixas aqui. Encontre a amplitude de cada uma das classes, ou seja, a diferença entre a maior altura e a menor altura. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que, aqui já dá para ver, né? 145 menos 140, 150 menos 145, 155 menos 150, todos vão dar 5, é isso? É, graças a Deus. Então, a amplitude é a mesma coisa que aparece lá no jornal lá da previsão do tempo. A amplitude térmica é a diferença entre a máxima da temperatura e a mínima da temperatura. Aqui ele está pedindo para calcular a amplitude de cada uma das classes, ou seja, qual que é a maior altura menos a menor altura. Então, vai ser 145 menos 140, dá 5. 150 menos 145, dá 5. 155 menos 150, dá 5. Em todas elas vai dar 5, certo? Isso é amplitude por classe. Eu fiz uma por uma. E se eu quisesse saber a amplitude total, como que eu faria? Como que eu calcularia a amplitude total? Pega a maior altura e tira da menor altura. Exatamente, 175 menos o 140, que é o menor. Daí eu teria a amplitude total, certo? É o mais alto da turma, que mede 175, menos o mais baixo, que é 140. E daí eu teria uma amplitude de 35. Olha lá. O limite inferior de uma classe é definido com o valor à esquerda e o limite superior com o valor da direita. Então, na classe entre 170 a 175, o limite inferior é 170 e o superior é 175. Já a amplitude total é justamente isso que a Rafa comentou, é o maior valor menos o menor valor. Olha, eu precisava fazer tudo isso aqui. 175 menos o 140, tá? Se um aluno dessa turma for sorteado ao acaso, qual é a probabilidade de sua altura pertencer à classe 155 a 60? Qual que é a probabilidade, pessoal? Isso aqui vocês já estudaram. 155 a 60 são quantos alunos? 12. 12. Então, qual que é a probabilidade de um aluno pertencer a essa classe? Como que a gente calcula a probabilidade? Quantos alunos são ao total? 40. 40. Muito bem. Sai daqui, coisa, peraí. 40 alunos. Então, se eu tenho 12 nessa, porque ele perguntou nessa faixa específica, de 155 a 160, qual que é a probabilidade de ter alunos nessa faixa? Eu tenho que fazer 12 por 40, certo? E aí, quanto que deu? É a mesma coisa que 6, fração equivalente, né? Isso é a mesma coisa que 6 sobre 20. E agora a gente multiplica por 5 aqui, dá 100 embaixo. Isso é para não ter que fazer por calculadora, tá? Se eu multipliquei por 5 aqui, eu tenho que multiplicar por 5 aqui. Dá 30.
30%. Só fiz por fração equivalente aqui. Aqui eu dividi por 2, tudo que eu faço no numerador eu tenho que fazer no denominador. E aqui também eu dividi por 2. Depois eu multipliquei por 5, porque meu objetivo é chegar a 100 embaixo. Porque por 100 é o porcento. Então, o resultado é 30%. Entenderam o que eu fiz aqui? Nossa, você não tem noção eu explicando isso aqui para o 6º ano, coitadinhos, eles não entendem. Porque é difícil mesmo, sabe? Tu entrar nesse raciocínio aqui, sabe? De fração equivalente. Certo? 30%, então, é o resultado da letra E. Certo? Por causa disso aqui, ó. Porque ele perguntou entre 155 a 160. Certo? E 155 a 160 são 12 alunos. Para os 40 que são o total. Tá? Ok. Bora lá. Use os eixos disponíveis no material de apoio para construir um histograma e apresentar os dados dessa tabela aqui. Então, se a gente for colocar isso aqui na tabela, como que a gente faria? Eu não tô em mim, gente. Tem gente querendo entrar aqui. Peraí, acho que é isso. Peraí. Deixa eu ir lá na tabela. Então, vamos colocar esses dados numa tabela. Como ficaria? Cadê vocês? Não quero restaurar nada. Tá aqui, ó. Vamos fazer grande isso aqui para a gente poder enxergar alguma coisa. Olha lá, ó. Professora. Oi, amor. Desculpa ter saído da aula que a internet caiu aqui, tá? Ah, não tem problema. Manda lá o pequeno. Tô bem. Vamos lá, gente. Olha lá a nossa tabela. 2 alunos estão entre 140 e 145, não foi na nossa tabela? Um aluno entre 145 e 150. E assim por diante a gente vai montando aqui, ó. Os 12 lá de 155 a 160. Os 14 de 160 a 165. Por isso que a gente não pode contar o 160, por exemplo. Porque o 160 já faz parte dessa coluna aqui do 160 a 165, entenderam? Eu entendi, pelo menos, ensinando. Vocês vão copiar, vocês vão fazer... O que vocês vão fazer nesse gráfico? Porque tem material de apoio para desenhar esses gráficos lá atrás. O que vocês querem fazer? Querem dar um print? Querem fazer ele? Respondam para mim. É porque é remédio, né? Eu tô tomando uns remédios para esse negócio que eu fiz da cirurgia. Eu tô meio lesada hoje, sabe? Vocês me desculpem. Ok. Tá bom. Eu já dei presente para todo mundo. Se alguém quiser ir embora, só me avisa que daí eu dou falta. Ah, isso é claro, né? Sim. Tá bom. Fechou isso aqui? Copiaram? Deram um print? Fizeram o gráfico? Pelo amor de Deus, vocês não fiquem sem essas coisas. Tá bom? Então tá. Então tá certo. Mas vocês entenderam como que constrói a tabela? Me fala, porque como eu me atrapalhei ali, eu tô preocupada que vocês não entenderam. Vocês entenderam por que a gente não conta 2 vezes o 160? Porque a gente já computou no anterior. Sim, Pro.
Tá bom. Agora travou tudo aqui, esperem um pouco. Número 6, ficou adequado. Ah, consegui. Consegui. Espera aí agora.